no livro de Jó. Vamos abrir então, Jó capítulo 1, versículo 6 ao versículo 12. Eu os convido também para lermos de maneira alternada esta porção para a nossa meditação nesta noite. Livro de Jó, capítulo 1, de 6 a 12. Leamos de maneira alternada. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó algo teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Nós vimos então na semana passada que do versículo 1 ao versículo 5, o escritor sagrado, inspirado como na posição de um narrador, nos apresenta algumas características, nos faz a apresentação do personagem principal dessa história, que é Jó, e nos mostra algumas características que são escolhidas pelo escritor sagrado para nos apresentar este personagem. Ele vai mostrar então a sua posição geográfica, social, a sua posição econômica, o seu caráter, descrito como um homem que se desvia do mal, que é um homem reto, correto, decente em suas ações, e que é um homem temente a Deus, característica essa que é destacável, é destacada aqui pelo escritor sagrado, pelo narrador, mostrando que este é o elemento, este é o aspecto mais importante e é o que define de fato Jó ser descrito como um homem se destaca dentre os demais, que não havia naquele contexto outro igual, no sentido que, comparado a homens ricos como ele, homens abençoados materialmente como ele por Deus, o que de fato destacava, o que de fato fazia um homem diferente, era seu temor a Deus, certo? E baseado nisso, ele vai então nos levar para o cenário do primeiro teste, visto que Jó, ele é testado em 2 ou 3 ocasiões aqui. Há 2 ou 3 cenários de testes para Jó. E o primeiro nos é aqui apresentado pelo escritor, mostrando-nos o cenário disso, em que este teste tem como origem um diálogo que Deus tem com Satanás no céu, quando os filhos de Deus, quando aqui descrito os filhos de Deus, provavelmente uma referência aos anjos eleitos. Não sabemos se essa referência também engloba os anjos caídos, mas é geralmente uma referência aos anjos eleitos, e que numa provável prestação de contas, Satanás se apresenta, se coloca diante de Deus, e aí neste diálogo surge aí a ideia do teste, nos é informado como que surge no plano espiritual, nos céus, a ideia do teste para Jó, e como isso vem até a terra, que tipo de teste, qual é a natureza e o propósito deste teste. Então, este cenário montado pelo escritor sagrado é o que nós vamos analisar nesta noite. Nós vamos perceber que o objetivo dele é nos mostrar qual é a origem deste teste, qual é o seu objetivo. E implicitamente o escritor já vai nos encaminhar para a ideia de qual é o objetivo final
desta história, deste teste. Qual é o propósito final disso? Qual é a intenção final? Qual é o objetivo? Qual é a grande lição da história e do teste de Jó? Então, a primeira coisa que nós vamos perceber neste cenário apresentado pelo escritor sagrado sobre o teste de Jó, a primeira ideia é de quem surge, quem é que tem a ideia, qual é a origem, quem tem a intenção de testar Jó. Geralmente a gente ouve dizer que Satanás pediu autorização para tentar Jó, pediu a Deus que o tentasse. Quando nós lemos o texto, não é isso que o texto diz. Satanás não pediu nenhuma autorização para tentar Jó. O texto vai dizer que quem toma a iniciativa de todo o diálogo é Deus, não é Satanás. Satanás não toma a iniciativa, ele não fala nada sobre Jó, ele não propõe um teste para Jó. Pelo contrário, a ideia de Satanás é que Deus prove, é que Deus teste. Ele não pede autorização, é Deus que diz: vai você e toque nas coisas dele. É Deus que diz: vá, Satanás. Satanás não pediu autorização a Deus. Satanás faz aquilo que é de sua natureza caída. Ele vai acusar, ele vai mentir, ele vai apontar, ele vai ser o acusador, é da sua natureza, e questionar todas as coisas. Então, o primeiro questionamento, a primeira ideia no cenário é: de quem parte a ideia? De quem é a ideia de testar Jó? E nós vamos perceber no próprio texto que a ideia é de Deus. Está aí as indicações de que é Deus quem tem a intenção de testar Jó, tendo Satanás como um instrumento que irá ser usado pelo próprio Deus como um tentador, como um acusador, como um fazedor de mal, como um praticador do mal. Mas a intenção, o plano, a ideia, a prova é de Deus. Vejam as indicações no próprio texto. Diz que Satanás se intromete entre os filhos de Deus, uma provável referência aos anjos, aos seres angelicais, que provavelmente fazem periodicamente prestação de contas a Deus, como já vimos aqui no nosso estudo da escola dominical, que os anjos são ministradores de Deus, os anjos são servos de Deus, os anjos estão a serviço de Deus. É provável que haja uma prestação de contas, não que Deus não tenha conhecimento soberano, não que Deus seja ignorante sobre alguma coisa, mas que é provável que Deus faça questão de ouvir e de fazer prestação de contas dos anjos como seus servos daquilo que faz. Então diz o texto que no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio-se também Satanás entre eles. E Deus então faz a primeira pergunta para Satanás, pergunta que ele vai repetir no segundo teste. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem, Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Deus não precisa, não é que Satanás saiu do radar do governo, do controle do conhecimento de Deus. Não é que Deus não saiba. Há uma intenção de provocar um diálogo e provavelmente de ouvir de Satanás informação a respeito de algo que é provável que ele esteja incumbido de fazer, que é exatamente observar e testar Jó. É provável que ele já tenha recebido da parte de Deus essa incumbência, essa autorização, essa ordem de observar a Jó, porque a fala de Satanás indica uma atividade específica. Ele diz assim: o que estavas fazendo? Ele diz: rodeando a terra, passeando por ela. E Deus pergunta, bem especificamente, a segunda pergunta: observaste o meu servo Jó? Veja que essa pergunta direta de Deus indica que já havia algo previamente, de que Jó possivelmente já estava sendo observado. E Deus vai afirmar o que o escritor sagrado, o que o apresentador, o que o narrador já falou a respeito de Jó, a descrição de seu caráter e de sua fé. Ele diz: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra, não há homem semelhante a ele,
homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Homem que na responsabilidade com o próximo é o homem reconhecido como um homem de caráter, como um homem de comportamento moral, decente, piedoso, age corretamente entre os homens, que para com o seu Deus ele é um homem reto e correto porque ele o teme, e em relação a ti ele foge de tuas tentações. A ideia de desviar-se do mal é exatamente resistir a Satanás, é não atentar, não atender às suas tentações. Então, se tu observaste, tu viste, aí agora veja, você veja que há uma provocação de Deus para que Satanás dê o seu diagnóstico em relação à sua observação em relação a Jó. E Deus afirma o que ele entende, sabe em relação a Jó. Agora veja o que Satanás diz. Então respondeu Satanás: porventura Jó não te teme inutilmente? A ideia de Satanás é que Deus cobriu Jó de mimos, é que há uma barganha. Jó teme a Deus porque Deus o abençoou materialmente, porque Deus o cobriu de proteção. É como se houvesse um acordo entre Deus e Jó. Deus dizendo que Jó o temesse, o respeitasse, o amasse, e Deus, por sua vez, garantiria bênçãos materiais, uma vida confortável, garantiria a manutenção de sua prosperidade material. Então ele diz, não é inutilmente, qual é a motivação dele te temer? A motivação dele te temer é porque tu abençoaste, tu cobriste de mimos. Então, na realidade, o temor, a motivação do temor, não é pelo que tu és, mas pelo que tu dás a ele, pelo que tu tens oferecido, tu cobriste de bens. E então veja, Satanás propõe, dá a ideia de que a motivação do temor de Jó é uma motivação de barganha, é uma motivação baseada nas bênçãos de Deus. E aí ele vai dizer, Satanás vai dizer, tu quer ver uma coisa? Tira a tua proteção dele. Veja que Satanás vai propor que Deus atinja Jó, que Deus teste Jó. Veja o versículo 9: acaso não cercaste com certo ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, agora a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então veja, é Satanás que propõe. Por quê? Porque Satanás sabe que para mudar o status, a realidade de Jó, é preciso que Deus mude a maneira de tratar com ele. Então ele diz, deixe de abençoá-lo, deixe de garantir a bênção material, e ele vai mostrar que a motivação para te amar, para te temer, é o que tu tens dado a ele. E aí veja que Deus então vai autorizar Satanás a tocar nos bens de Jó. Se você ler o texto, você vai perceber que toda a motivação é divina, é de Deus. Satanás só está fazendo aquilo que é próprio de sua natureza desde sua queda. Ele é tentador, ele está o tempo todo provocando os homens para pecar. Ele é acusador, ele está o tempo todo apontando o dedo para os defeitos, para os pecados, para mostrar a incapacidade, a imoralidade, a perversão dos homens, e ele é mentiroso. Então, é da natureza de Satanás tentar e acusar. Então, ele não está propondo algo excepcional, ele não está fazendo algo excepcional, novo, ou criando. Não, Satanás só está fazendo aquilo que é de sua natureza com todos os homens. Então, na realidade, a intenção de colocar Jó sob um teste e usar Satanás como instrumento para este teste é do próprio Deus. É do próprio Deus. É Deus quem pergunta para Satanás o que é que ele está vendo em relação a Jó. Ele pergunta o que é que ele pensa em relação a Jó, e ele autoriza, ele usa Satanás, ele ordena, autoriza, não, que Satanás não pediu, ele diz que Satanás é quem vai mexer. Então, só quem podia mudar o status de Jó era o próprio Deus. Então, Deus ordena que Satanás toque. Então, com esse diálogo a gente percebe a iniciativa de Deus, a ordem de Deus
de autorizar, de mandar Satanás. Isso mostra que a intenção, a origem do teste vem do propósito de Deus de colocar a fé de Jó sobre teste. E isso, meus irmãos, é corroborado com o que a Escritura vai dizer em outros textos. Quando a própria palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, em Tiago, no texto de Tiago, quando Tiago fala a respeito de tentação, ele vai dizer que Deus não nos tenta, mas no mesmo texto que diz que Deus não nos tenta, ele diz que Deus nos prova. Veja o capítulo 1 de Tiago, versículos 12 e 13. No versículo 2 ele já diz que os crentes estão sob teste. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Nós vamos voltar para esse texto. Mas os versículos 12 e 13 nos interessam neste momento. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Aqui Tiago diz que a tentação tem origem no coração do homem, mas ele sabe que o coração do homem é provocado por Satanás. Então o homem é tentado pela sua natureza caída, provocado por Satanás, mas Deus soberanamente ordena isso como aquele que tem a intenção de provar a fé por meio da tentação provocada por Satanás. Então ele vai dizer que Deus nos prova, Deus nos testa, Deus nos passa pela prova, pelo teste, através da tentação que Satanás promove. Então Satanás iria tentar Jó como objetivo de ser o provador dele, intencionado por Deus. Deus mandou Satanás para provar Jó como um tentador e um acusador. Então a intenção é de Deus. E em 1 Coríntios Paulo vai confirmar isso. 1 Coríntios 10, 13. Paulo vai dizer que Deus, como soberano, é dele que procede nossas provações e nossas tentações. Veja, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Olha que coisa fantástica. Ele vai dizer assim: vocês vão ser testados como homens, não como anjos ou como deuses. Mas a ideia de não ser provação além de provação humana, vocês vão ser testados como homens. Mas ele diz: mas Deus é fiel e não permitirá que a tentação vá além do limite, e junto com a tentação dará o livramento. Então está dizendo que Deus está dando a tentação e está dando o livramento, está dando o limite, o tamanho da tentação, e está dando o livramento para ele. Então é Deus por trás de nossa tentação como soberano. É Ele que tem a intenção de testar a nossa fé pela tentação. É essa a ideia do texto sagrado. Então de quem foi a ideia de testar Jó? Foi de Deus, foi do Senhor, usando o próprio Satanás naquilo que ele faz e é de sua natureza fazer: tentar e acusar. Então, da onde parte o teste, a ideia do teste? Então, nossas provações, é Deus que nos expõe para o teste. Foi Deus que provou a fé de Abraão. Foi Deus que testou todos os seus servos, ainda que usando Satanás como instrumento da tentação, da provocação. Foi Deus quem testou o seu próprio filho, para nosso exemplo, não que ele não soubesse quem é Jesus, mas para que ele fosse o Adão que Adão não foi, porque Adão no jardim caiu com a tentação de Satanás. Jesus no deserto manteve-se firme, temente ao seu pai e obediente ao seu pai, no deserto, resistindo a Satanás. Então ele não caiu na tentação. Ele foi o Adão
que Adão não pôde ser. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então era do propósito de Deus. E que os anjos do Senhor veio servi-lo depois da tentação. Então a primeira lição, nesse cenário da tentação, do primeiro teste de Jó, é que a Bíblia nos informa que foi Deus, a ideia veio do próprio Deus. Foi Deus quem propôs, foi Deus quem tomou a iniciativa de perguntar, de instigar Satanás a observar Jó e de autorizá-lo a mexer, a atingir a sua vida, primeiro naquilo que ele tinha. Então, a primeira ideia do cenário é que quem teve a ideia, a origem do teste de Jó, veio de Deus. Isso é importante para nós entendermos, que é Deus quem tem a intenção de colocar a nossa fé sobre teste, que esse é o segundo aspecto do cenário. Qual é então o objetivo de Deus? Se a ideia é de Deus testar Jó, testar o quê? Testar exatamente aquilo que o escritor sagrado está o tempo todo chamando a nossa atenção. Qual é a principal característica apresentada pelo texto? Qual é o elemento que salta? Qual é o elemento que é elogiado pelo texto em relação a Jó? Seu temor, sua fé. Então qual é a ideia de Deus? Qual é o objetivo de Deus? Testar a fé, o temor de Jó. Mostrar de fato qual é a sua origem, qual é o seu propósito. Que Jó era um homem temente a Deus, pela sua graça e misericórdia, pelo que ele era, pelo que ele fez em Jó, pelo que ele é para Jó como seu Salvador, como seu Deus. Então, qual é a natureza do teste? A natureza do teste é exatamente a origem e a motivação do temor de Jó, que será testado com a remoção dos seus bens. Se a ideia de Satanás ele teme porque é abençoado materialmente, eu disse, então tira seus bens. Vá você mesmo. Eu não vou fazer isso, faça você mesmo. Toque nos bens dele. Tire os bens dele. Então qual é a natureza do teste? A sua fé, o seu temor será testado quanto à sua motivação. Por que Jó teme a Deus? Por que Jó crê em Deus? Por que Jó é um homem temente a Deus? Por quê? Então o teste é para revelar isso. Qual é a origem do seu temor? São os bens? Ou o que Deus representa de fato e de verdade? Ou a relação espiritual com Deus? Ou algo que Deus produzir em seu coração de fato e verdade, ou porque o seu caráter é um caráter moldado, transformado, o seu coração é um coração convertido a Deus. Qual é a origem do seu temor? Isso é interessante, meus irmãos, porque esse tipo de teste Deus continua fazendo conosco. Jesus disse que é da natureza da fé ser testada pelo sofrimento. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele colocou esse teste como uma condição necessária para a revelação da fé. Ele disse que a fé, a plantinha que cresce da semente germinada, quando não é aquela que Satanás logo come, aquela que não germina, não cresce, ele disse que quando a palavra chega no coração, aquela que produz alguma planta, ela é testada. Ele diz, pela circunstância, pelos problemas, pelas provações da vida, pelo sofrimento. Então ele diz, aquela planta que persevera, que mantém-se firme até ser produtiva, essa é a planta verdadeira. Então ele diz, aquela que os problemas da vida, como os espinhos sufocam ela, não é verdadeira. Aquela fé que troca Jesus pelas vantagens oferecidas pelo mundo, que não aguenta as pressões, as perseguições e as tentações, ele diz, esse aí não tinha raiz, não tinha profundidade, morreu. Mas ele diz, mas aquela que caiu no bom solo, ela persevera, ela produz perseverantemente. Então a perseverança aí é descrita como a fé que suporta as provações, as tentações. Então as provações, o sofrimento, as dificuldades são elementos comuns usados por Deus para testar a natureza, para mostrar a veracidade da fé.
e fortalecê-la. Mostrar a sua natureza e fortalecê-la. Fortalecê-la. Então, veja, qual é o objetivo de Deus com o teste de Jó? Mostrar qual é a motivação de seu temor. Por que ele teme a Deus? Porque ele é um homem verdadeiramente crente? O seu temor vem de um coração convertido, inclinado, devoto, porque ama a Deus de fato e de verdade? Ou porque Deus lhe encheu de mimos? Muitas pessoas se dizem cristãos porque o cristianismo parece dar uma série de vantagens. Jesus falou sobre isso, desencorajando alguns discípulos, dizendo assim: olha, vocês querem me seguir, mas eu não tenho nada para oferecer materialmente para vocês. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Para vocês me seguirem, vocês precisam calcular que muitas vezes me seguir é ter desprezo pela sua própria vida, no sentido de estar disposto a perdê-la por amor a mim, a perder pai, mãe, filho, tudo, bem, casa, tudo, por amor a mim. Vocês já calcularam isso? Jesus disse, calcularam isso. Sua fé será testada pelas dificuldades, pelas circunstâncias, pelas tentações, muitas vezes pela perseguição da morte. Então, o que nós percebemos aqui é que é do propósito de Deus testar, trazer à tona, ao conhecimento, qual é a motivação da fé de Jó. Que Jó não teme porque ele o abençoou materialmente, mas que Jó o teme porque ele tem um coração de adorador, convertido a Deus. É um homem que teme porque o temor de Deus foi colocado no seu coração pelo próprio Deus, baseado em quem Deus em sua autorrevelação, em sua grandeza e majestade. E a Bíblia diz isso, meus irmãos, que é propósito de Deus. Veja Tiago mais uma vez, vai dizer que Deus assim faz com a fé, que Deus prova, passa pelo fogo do teste, o fogo da tentação, das provações, a nossa fé. Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Então veja que o objetivo de Deus com as provações é testar a nossa fé, mostrá-la como verdadeira, prová-la como verdadeira e fortalecê-la, mantê-la mais firme, perseverante. Quando nós suportamos as tentações, as dificuldades, as privações da vida, nossa fé fica mais forte, mais firme, temos mais capacidade de suportar as dificuldades. Então este é o objetivo de Deus com Jó, de testar a sua fé. Agora, meus irmãos, quem vai ganhar com isso? Qual é o objetivo final deste teste? É simplesmente testar e mostrar a veracidade da fé de Jó? Não, eu não acredito nisso. Qual é o propósito final de Deus com essa história de Jó? Quem sai ganhando finalmente? Quem é o mais beneficiado com esse teste, com essa história? Claro que você logo me dirá, Jó. Jó é muito beneficiado com o seu próprio teste, é óbvio que sim. Mas existe um alvo maior que vai ser beneficiado mais do que o próprio Jó. Jó vai conhecer muito a respeito de Deus. Jó vai se fortalecer em sua fé. O objetivo específico da sua fé será alcançado. Ele será fortalecido em sua fé, confirmado em sua fé, fortalecido em seu temor a Deus. Ele sairá conhecendo mais a respeito da soberania de Deus, a respeito da providência de Deus. Mas saiba de uma coisa, Jó não conhece os detalhes do seu teste. Jó não sabe por que ele foi testado. Jó não sabe do cenário espiritual no céu. Jó não sabe do diálogo entre Deus e Satanás. Quando Deus veio falar com ele, não explicou nada disso. Então, para alguém ser verdadeiramente o maior beneficiado dessa história, precisa conhecer todo o cenário. Jó não conhece todo o cenário. Então, de fato, Jó é um alvo de bênção, há um objetivo de fortalecimento de Jó, mas Jó não é o maior beneficiado dessa história. Seria Deus?
Meus irmãos, a gente poderia dizer que Deus seria o maior beneficiado porque ele iria desmascarar Satanás. Porque Deus, com a história de Jó, provaria que Satanás estava errado. É óbvio que Deus mostrou que Satanás é mentiroso, estava errado. Mas Deus não precisava disso. E outra coisa, Satanás não aprendeu lição nenhuma com isso. Primeiro porque não houve mudança no caráter de Satanás com a história de Jó. Satanás não deixou de ser tentador, não deixou de ser acusador e não deixou de ser mentiroso. Satanás não mudou a sua opinião sobre Jó, porque mesmo depois do primeiro teste, quando ele viu a postura de Jó, em toda a sua fala, de glorificar a Deus em suas perdas, de agradecer a Deus em suas perdas, Satanás não mudou a sua opinião sobre Jó, pelo contrário, ele continuou com a mesma opinião. Inclusive ele deu a ideia do segundo teste. Ele disse: então agora toca no corpo dele, já que tu tocou nos bens dele e não houve mudança nenhuma, agora toca na pele dele. Então Satanás não mudou a opinião. Então Deus não ganhou nada no sentido de testar, de mostrar para Satanás, de ganhar em alguma aposta com Satanás. Não houve nada, nenhuma mudança em Satanás. Satanás continuou sendo um ser maligno, tentador, provocador, falso, acusador. Ele continua com todas as provas. Ele parece até que é petista. Com todas as provas, Satanás continua com a mesma ideia. Não mudou nada seu conceito, está do mesmo jeito, todas as provas diante dele. E ele continua dizendo a mesma coisa. Não, ele te teme é porque tu abençoaste. Ele te teme não é porque por causa de ti, não é porque tu és digno de ser temido, não. Satanás continua sendo provocador, mentiroso. Não mudou nada em todas as provas diante dele, porque sua natureza não muda, seu caráter não muda. Então Deus não ganhou nada em relação a Satanás. Deus não teve um embate pessoal com Satanás e tirou 10 nisso. Não existe isso. Não há nenhuma indicação disso no texto e nenhuma indicação disso no próprio ser de Deus. Então Deus não tem nada a ganhar no sentido de acrescentar na sua relação com Satanás nesse teste. A mulher de Jó certamente aprendeu muito sobre Deus, sobre o que é temer a Deus, mas ela não é a maior beneficiária. Os amigos de Jó foram muito beneficiados, inclusive aprenderam muito a respeito do sofrimento, de que justos podem sofrer, de que homens tementes a Deus podem sofrer sem isso ser consequência imediata de um pecado. Aprenderam muito a respeito do próprio Deus, aprenderam muito a respeito do Messias. Mas, meus irmãos, quem é o maior beneficiado de tudo isso? Somos nós, os leitores finais dessa história. A realidade, o objetivo de Deus é que essa história se transformasse em escritura para beneficiar na sua formação final seus leitores, porque nós conhecemos o cenário todo, nós conhecemos a relação disso com a revelação do próprio Cristo, o que significa no próprio Cristo. Nós, os leitores da história acabada, da história registrada, que somos os maiores beneficiados, porque através dessa história Deus está nos estimulando a temer a Ele, porque Ele é digno de ser temido. A história tem como objetivo principal estimular seus leitores a temer a Deus, que Ele é digno e que nós temos motivação no próprio Deus para temê-lo. Então, o objetivo desta história é finalmente beneficiar seus leitores. Os maiores beneficiados somos nós, que temos a informação de todo o cenário, de toda a história acabada e de seu objetivo final, que é mostrar como Deus nos dá a fé, testa essa fé e usa essa fé. É esse o objetivo final. Assim como a Bíblia diz no Evangelho de João que os milagres de Cristo foram registrados para que nós leiamos, e leitores, creiamos nele. Que a história do povo de Israel foi registrada para que nós aprendêssemos com o exemplo dos israelitas naquilo que era errado, afastar, e daquilo que era certo, em temor e obediência a Deus, seguir como exemplo. O texto do escritor diz: essas coisas foram escritas para que servisse de exemplo para vós. E a história de Jó, servindo como objetivo final,
a beneficiar seus leitores, os que creriam por meio da revelação do cânon fechado. Tiago diz isso. Tiago diz, abram comigo aí Tiago 5, usando a história de Jó, ele diz: olhem para a história de Jó e vejam, apesar de Tiago enfatizar a sabedoria de Jó, a paciência de Jó como um exemplo a seguir, está implícito o objetivo maior da história, porque o que motivou Deus a testar Jó não foi sua paciência, foi sua fé. Deus não testou a paciência. A paciência é uma característica, era uma virtude atrelada a seu temor, sua fé. A paciência é uma virtude da fé. É uma das características, dos elementos do fruto do Espírito. Agora veja, capítulo 5 de Tiago, versículos 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Apesar de ele falar da paciência de Jó, ele está dizendo que olhe para o exemplo dos homens que sofreram pacientemente e suportaram, perseverando na fé, perseveravam firmes. Então está falando de homens que venceram, permanecendo firmes na sua fé. Foram que as provações, os testes foi para exatamente testar, passar sua fé pelo teste, para que se mantivessem firmes, crendo, apesar do sofrimento, da perseguição e da dor. Então a história de Jó, ela tem como beneficiado final e maior nós, os leitores da história terminada, da história registrada, da história dentro do cânon, associada ao toda a revelação, ao Cristo, ao verdadeiro Jó, aquele que de fato sofreu em nosso lugar, suportou todas as mazelas em uma postura paciente, obediente ao Senhor. Então, meus irmãos, a história de Jó tem como beneficiado final maior nós, para que olhemos para o exemplo de Jó, como Deus testa e dá graça para suportar a fé que está sendo testada, para que ela seja confirmada e fortalecida no Senhor. Que nós entendamos este cenário deste primeiro teste, de que Deus tem o objetivo de nos testar através do sofrimento, das provações, das tentações, do sofrimento, das dificuldades dessa vida, testar a nossa fé, assim como fez com Jó, para confirmá-la e fortalecê-la. No caso de Jó, a sua história servir como exemplo para nós, como instrução bíblica divina para o fortalecimento da nossa fé. Que Deus em Cristo, meus irmãos, nos abençoe. Amém.